Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é tipos de climas mundiais. Antes de começarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações de todas as aulas que saem aqui semanalmente e dê o seu like nesse vídeo. Então, hoje a nossa matéria é sobre tipos de climas mundiais. Os tipos de climas podem ser subdivididos conforme a latitude com a qual se apresentam. Assim, temos climas das altas latitudes, controlados pelas massas de ar polares, climas de médias latitudes, controlados por massas de ar tropicais e polares, e climas das baixas latitudes, controlados por massa de ar equatoriais e tropicais. Desta forma, nessa aula aprenderemos sobre cada tipo de clima mundial. Então, nós vamos ver agora um mapa dos tipos de climas mundiais. Então, nós teremos aqui, começando com os mais quentes, né? Os equatoriais, que estão próximos aqui à linha do Equador. A gente tem aqui no Brasil o clima equatorial na região amazônica. Está aqui, ó, no centro da África e nessa região aqui do sul da Ásia, nessa área da Indonésia, ok? Clima tropical. Então, geralmente fica entre os trópicos, ok? Então, nós temos aqui no Brasil, uma boa parte do Brasil está no clima tropical, uma área boa aqui também da África e uma parte aqui também da Ásia, ok? Agora vamos para os climas de calor extremo, o desértico. Tá aqui nessa área, que nós temos um grande deserto na área norte aqui da África, entre eles o deserto do Saara. No centro da Austrália, nós também temos um grande deserto e em algumas outras regiões aqui do mundo, ok? O clima semiárido, ele está nas proximidades, nas bordas dos climas desérticos. E nós temos aqui também no Brasil uma área, que é o sertão nordestino, que possui o clima semiárido. Que olhem aqui, está próximo dos desertos, ok? Mediterrâneo, que é um clima que é influenciado pela presença do mar Mediterrâneo. Então, existem algumas localizações aqui, principalmente nessa região da Europa, que tem uma influência da umidade vinda do mar Mediterrâneo. Então, existe um clima só para isso. Temperado são os climas, em geral, que estão na área norte, né, na região norte do globo, e é o clima que a gente conhece bastante por filmes, etc., que é o clima de uma boa parte dos Estados Unidos e grande parte aqui da Europa, e nós temos também em alguma região aqui da Ásia, uma pequena área aqui da Ásia. Então, esse clima possui 4 estações bem definidas, que é primavera, verão, inverno, outono, e eles conseguem perceber essas mudanças de estações do ano. É o único clima que consegue apresentar essas 4 estações bem definidas. Em seguida, nós temos os climas mais frios. Então, nós temos o frio, que seria aqui, né? Que seria, não é tão frio como o polar, não é tão extremo quanto o polar, mas são áreas que, inclusive, praticamente não são habitadas, porque são áreas muito frias, muito geladas. E o frio de alta montanha, que estão localizados nas áreas que são das cordilheiras, como a Cordilheira dos Andes, o Himalaia. Então, são áreas altamente montanhosas. E, por fim, nós temos aqui o clima polar, que está aqui tanto na área norte quanto aqui na região Antártida, ok? Então, vamos conhecer as características de cada um desses climas. Climas de altas latitudes. Clima polar é um clima de temperaturas negativas extremas, sempre abaixo dos 0 graus, com média de menos 30 graus Celsius, e podem cair a 50 graus Celsius no inverno. Além da amplitude térmica, a umidade do ar é elevada, mesmo com baixa incidência de chuvas. Ocorre em regiões do Ártico, Groenlândia, norte do Canadá, Alasca e na Antártida. Então, nesse caso, as chuvas, né, no caso, estão em forma de neve, ok? Frio subpolar. Presente nas regiões temperadas mais próximas aos polos. Apresenta 2 estações bem definidas,
que é o verão com temperaturas em torno de 10 graus, e inverno rigoroso com temperaturas negativas. A pluviosidade varia entre 100 e 1000 milímetros, com precipitação de neve durante o inverno. E frio de montanha ocorre em regiões com grandes cadeias montanhosas, como Andes, Himalaia e Alpes, caracterizada pela diminuição de temperatura com altitude e a presença constante de neves. Então, quanto mais alto, nós já aprendemos isso, que quanto mais alto o lugar é, possivelmente mais frio ele será. E no caso de uma montanha, que a gente tem uma altitude muito elevada, nesses locais sempre a temperatura é baixa, sempre está frio. Por isso que a gente pode dizer que existe a presença constante de neve, porque durante o ano inteiro nós teremos neve nessas áreas montanhosas. Climas de médias latitudes. Então, nós temos o clima temperado, que é o único tipo de clima que possui as 4 estações bem definidas, possui temperaturas amenas com médias anuais que variam em torno de 8 e 15 graus Celsius. E umidade que varia, pois quanto mais próximo ao litoral, mais úmido. Esse tipo de clima é dividido em clima temperado oceânico e clima temperado continental. Então, esse é aquele tipo de clima que é típico da Europa e de uma parte lá dos Estados Unidos. Clima temperado oceânico, mais úmido e apresenta invernos menos rigorosos em virtude da influência da umidade oceânica. Com a água demora mais tempo para se resfriar, ela mantém a temperatura atmosférica por mais tempo, diminuindo a amplitude térmica. E o clima temperado continental, como não é influenciado pela umidade oceânica, é mais seco e apresenta invernos mais rigorosos. Então, tanto no clima temperado quanto no clima tropical, que nós vamos ver nos próximos slides, nós temos essa diferença. Quanto mais próximo do oceano, mais úmido esse local vai ser, e quanto mais próximo do continente, quanto mais dentro do continente, mais seco esse local será, ok? Subtropical, presente em áreas de transição entre o clima tropical e o clima temperado. Aqui no Brasil, nós temos o clima subtropical na região sul do país, na região lá do Rio Grande do Sul, Paraná. Apresenta temperaturas mais amenas e grande amplitude térmica anual, com temperaturas negativas no inverno e acima dos 30 graus no verão. As chuvas são bem distribuídas durante o ano e apresenta maior ocorrência durante o verão. Mediterrâneo ocorre principalmente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo, apresenta 2 estações bem definidas: verão quente e seco e inverno chuvoso e menos quente. As médias de temperatura assemelham-se muito às do clima tropical, mas a quantidade de chuvas é ligeiramente menor no clima mediterrâneo. Então, essa é aquela área que eu mostrei para vocês que é influenciada diretamente pelo mar Mediterrâneo. Climas de baixas latitudes. Clima equatorial, presente nas zonas tropicais. Aqui a gente tem na região amazônica, África e Indonésia, próximos da linha do Equador. Apresenta temperatura elevada com média anual de 25 graus Celsius, pequena amplitude térmica e muita umidade, com cerca de 2.000 milímetros de chuva por ano. Então, o que é marcante, por exemplo, na região amazônica? É um clima quente o tempo todo, né, que é o clima equatorial, e muito chuvoso, certo? Clima tropical. Ocorre na maior parte das regiões localizadas entre o Trópico de Capricórnio e de Câncer. Apresenta temperaturas com médias anuais em torno dos 20 graus Celsius. E 2 estações bem definidas: a quente e úmida, que é o verão, e outra fria e seca, no inverno. Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós estamos no clima tropical, né? A maior parte do estado está no clima tropical. Então, nós temos as características. Todos os anos nós temos um verão quente e úmido e um inverno mais frio e seco. Regiões tropicais próximas ao litoral, que são mais úmidas do que as localidades no interior do continente. Por isso, temos o clima tropical úmido ou litorâneo, como, por exemplo, na região ali do Rio de Janeiro. E um clima tropical continental ou tropical típico. Então, a maior parte de Minas Gerais está com um clima tropical típico. E nós podemos pensar nisso, por exemplo, com Brasília, que é um local
de clima tropical típico, que é bastante seco, porque quanto mais próximo do continente, mais seco será o local. As áreas mais elevadas apresentam temperaturas mais amenas em razão da altitude, configurando o clima tropical de altitude. Então, em Minas Gerais, nós temos cidades que são mais frias e mais úmidas devido à altitude. Um exemplo disso é Ouro Preto. Climas de baixas latitudes, desértico, presente tanto em regiões temperadas quanto em regiões tropicais, geralmente em regiões de depressões. Apresenta uma grande amplitude térmica durante o dia, com temperaturas próximas aos 50 graus durante o dia e temperaturas negativas durante a noite. Baixa umidade, chuvas escassas e irregulares e índices pluviométricos inferiores a 250 milímetros por ano. Semiárido. Localiza-se nas bordas dos desertos e na região nordeste do Brasil. Também possui esse tipo de clima em virtude da baixa umidade existente na região. Então, o que vai diferenciar em si o clima desértico do clima semiárido? A quantidade de chuvas e o valor da temperatura. No desértico, nós teremos temperaturas extremas, bem mais extremas, do que no semiárido. Assim como nós teremos muito menos chuvas no desértico, aqui no nosso caso, ó, 250 milímetros no máximo no desértico, e no semiárido a gente tem de 300 a 800 milímetros por ano. Então é um pouquinho mais, ok? O semiárido caracteriza-se pela presença de altas temperaturas com médias anuais em torno dos 27 graus Celsius. Baixa umidade, chuvas escassas e irregulares e médias pluviométricas que variam em torno de 300 a 800 milímetros por ano. Então, obrigado por terem ficado aí até o final da aula e até a próxima. Tchau, tchau!